Já, já começou a aparecer aí para ti? Já. Beleza. Então, Mari, assim, eu coloquei até nos meus stories, fazendo essa enquete para as pessoas, né? O que elas sabem a respeito da NR1? E eu vejo que, assim, é muito desconhecimento ainda. As pessoas, num geral, ali, não faço ideia do que se trata, não sei o que é. Algumas pessoas, existe, depois eu tenho as perguntas ali organizadas para te fazer, mas algumas pessoas questionando, existe uma fiscalização sobre isso? Então, eu percebi, assim, que existe ainda muita desinformação. Então, nada melhor do que a gente fazer uma gravação disso tudo, que a gente vai estar conversando aqui, porque isso não pode ficar só entre nós, as pessoas precisam saber do que se trata, porque é um assunto muito importante mesmo, e eu acredito que você vai ajudar a esclarecer bastante essas dúvidas. Então, te apresenta, Mari, fala um pouquinho, né, qual que é a tua ligação com a ANR, enfim, deixa eu te falar, que depois eu conduzo as perguntas. Então, Márcia, primeiramente eu te agradeço o convite por estar trazendo esse tema que, para minha empresa, a qual eu sou consultora do projeto Energize, Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano, a gente faz muita questão de falar sobre a NR1, principalmente porque ela está aí batendo na porta das empresas, né, como obrigatoriedade, e a gente sabe que muitas empresas, empresários, colaboradores não conhecem, não estão por dentro da importância dessa lei. Eu sou Marilene Cardoso, consultora do Energize, que é um projeto da Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano e que traz a legalização para as empresas da NR1. A gente já trabalha nesse projeto há 8 anos, nesse exclusivo, mas a academia já trabalha com essa metodologia há mais de 20 anos, inclusive em parcerias com algumas empresas. Então, a gente desenvolveu todo o projeto dentro das próprias empresas que já tinham essa metodologia instalada. O que é a NR1? Você quer que eu já comece a responder? Eu quero só abrir um parênteses, né? Você falou assim, a gente trabalha assim há 8 anos, mas o que representa esse 8 anos? Na verdade, não é que existe já a NR1 há 8 anos. Quanto tempo faz Não. que foi lançada a NR1? Só para as pessoas A entenderem. NR1, ela é a norma trabalhista mais antiga que existe, uma das mais antigas, tá? A NR1 é uma norma regulamentadora, número 1, criada pelo Ministério do Trabalho do Brasil. O que acontece? Ela foi modificada em maio de 2025, há exatamente um ano atrás, dia 26 de maio de 2025, ela foi normalizada de uma forma diferente. Por quê? Porque ela traz agora, ela passou a exigir maior atenção aos cuidados psicossociais dos colaboradores. Então, hoje, a norma atualizada, ela pede uma atenção especial para todas as doenças voltadas para o lado biopsicossocial do colaborador. Isso foi o que mudou há um ano atrás. Então, exatamente hoje, 26 de maio de 2026, é o prazo de um ano que foi dado para todas as empresas se regulamentarem nela. Até veio muito a calhar a nossa reunião exatamente hoje, porque a partir de hoje essa norma se torna passível de multa. Até hoje, ela era passível de aviso e de regulamentação. A partir de hoje, ela se torna passível de multa, porque se teve um ano para se regulamentar. Então, a partir de hoje, as empresas que não enviarem as documentações. Era isso que eu queria frisar, né? Então, na data de hoje, ela se torna obrigatória, a gente não podia perder essa oportunidade de deixar tudo registrado aqui, até mesmo porque eu convivi muitos anos, décadas, dentro do subsistema de RH, dentro das empresas. Então, até para as pessoas entenderem, assim, que NR, o significado é norma regulamentadora. E nós temos NR1 e 2 e 3, e tem algumas bem conhecidas, a NR12, NR21, NR24, pessoal que trabalha com coisas mais técnicas, mais específicas, né, de eletricidade, no ramo metal mecânico. Então, para mim, esses números, assim, eles ficam bem latentes na minha memória,
Mas para mim é curioso quando tu diz que a NR1 ela já existia e ela foi modificada. Então, Uhum. assim, na verdade, tu consegue me dizer um pouquinho como é que ela, o que que ela tratava antes? Porque então é uma norma que sempre existiu, mas agora ela foi Isso. modificada. A ANR1 é a norma regulamentadora número 1 do Brasil. Ela funciona como a mãe da segurança e saúde do trabalho. Então, dentro dela existe todas as outras normas regulamentadoras que cuidam da saúde e segurança do trabalhador. Essa é a norma NR1, norma regulamentadora. Dentro dela existem todas as outras que especificam o cuidado dentro de cada função, né? De cada funcionalidade. Então, ela foi modificada exatamente para abrir esse parênteses de maior cuidado para o lado emocional do colaborador, que não era uma regulamentação que existia dentro da norma. Existia o lado de cuidar de LER, DORT, usar IPIs, tudo isso já existia dentro da norma NR1, que era cuidado da saúde. Hoje é cuidado do emocional, fatores Perfeito. biológicos, emocionais, e que precisam ser vistos dentro da norma agora, porque ela se tornou lei. A partir de hoje é lei. Para algumas empresas que têm, por exemplo, o setor de segurança e saúde do trabalho, eles já estão super, eu acredito que, atualizados a respeito do que se trata e do que precisa. Mas existe uma grande lacuna aí, né? E aí a gente vai ali para as perguntas. Então, afinal, o que é a NR1? A gente acabou de deixar bem esclarecido aqui. Os impactos que ela causa, então, ela está buscando aí é, abraçar também as doenças psicossociais, né? Isso, ela passou a exigir maior atenção aos riscos psicossociais, como estresse, ansiedade, burnout, sobrecarga, depressão, é, todas as doenças que são desenvolvidas através do pilar emocional do colaborador. Perfeito. E não é só uma palavra de moda hoje em dia, burnout, né? Porque Não. a síndrome de burnout eu lembro que eu estudei na minha faculdade de administração lá, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e era o sobrenome do descobridor dessa síndrome, né? Acho que assim até é importante falar esse parênteses, porque se estudava, vamos trazer para os dias atuais, a pessoa super feliz lá no shopping. Aí chegava no meio de trabalho e dava uma ansiedade, uma angústia, um estresse. Então, mas e aí, tu tá bem ou tu não tá? E aí Uhum. a gente, assim, ri de nervoso, porque é verídico essa sensação, esse mal-estar num ambiente que e eu trabalho, essa é a minha parte. Então, por que que eu chamei a Marilene para vir aqui falar comigo? Não é porque eu trabalho muito a essência das pessoas. E quando tu está no lugar errado, é exatamente isso que acontece. Vai desencadear uma ansiedade, um estresse. A biologia do teu corpo, ela vai ficar totalmente descompassada e isso vai somatizar a ponto de você ter que tomar uma medicação para te regular. Então, hoje, não sei se eu vou dizer infelizmente, felizmente, porque tem os dois lados, porque a empresa ela está responsável por uma coisa que muitas vezes foge do domínio dela, que é saber se o funcionário está, em essência, executando aquela atividade que ele está fazendo hoje em dia, porque às vezes é você tirar o peixe da água, o peixe não vai sobreviver. É você botar o gato na água, o gato ele vai ficar estressado, ele vai ir algumas vezes lá, até que vai chegar um ponto que ele vai surtar. E é isso que acontece com as pessoas. Também elas têm que ter essa responsabilidade de buscar um trabalho, algo que esteja de acordo com a essência, para elas não desenvolverem uma síndrome a tal ponto, né? Não desencadear um burnout, que é o grau mais elevado aí da ansiedade, do estresse e outras doenças psicossomáticas, né? É mais ou menos esse ponto, Mari. Eu costumo falar que assim, ó, eu gosto muito de palestrar em empresas porque eu trago esses dois lados, essas duas visões, que é tirar toda essa temática da NR1 de obrigatoriedade em cuidar da saúde do colaborador. Primeiro que eu acho, concordo, como empresária que já fui, como colaboradora que já fui, como gerente que já fui, eu entendo o lado do empresário e vejo e concordo, sem nenhum padrão de medo de falar que a doença emocional ela não é obrigação do
do empresário cuidar. Mas o que acontece? Como esse colaborador passa a maior parte do tempo lá dentro da empresa, e quando ele precisa de um afastamento por causa dessas doenças, é através da empresa que isso acontece, o Ministério do Trabalho trouxe essa questão em atividade para que fosse cuidado dentro da empresa por dois motivos. Primeiro, porque lá é onde o colaborador passa a maior parte do tempo, e lá é onde explode todas as outras sobrecargas emocionais que a gente traz da vida, porque vamos combinar aqui, a nossa sociedade hoje, o nosso padrão é muito alto de cobrança. Aí tem família, aí tem muita gente que enfrenta dupla jornada de trabalho, aí tem filhos, aí tem internet. Hoje em dia, o nosso padrão de cobrança, nós com nós mesmos, é muito grande. Então, onde isso acaba explodindo? Lá no teu trabalho. Então, o que o Ministério do Trabalho quer com essa norma não é obrigar o empresário a cuidar da saúde emocional do colaborador, não. A meta é tornar o ambiente de trabalho mais colaborativo, a ponto de que seja confortável para o colaborador diminuir a sobrecarga emocional que ele já carrega dos outros pilares. Então, a minha visão, né, de pessoa que se aprofundou nisso, eu acredito que o que os órgãos querem é exatamente tornar o ambiente de trabalho mais confortável para todos os setores da empresa, de modo que a sobrecarga emocional diminua. E automaticamente, quando você está num ambiente de trabalho mais acessível, mais colaborativo, menos estressante, todos os outros pilares da sua vida começam a se alinhar de uma forma que isso vai acabar agregando em todos os resultados que o colaborador gera dentro da tua empresa, porque quando ele está mais calmo, quando ele está mais acessível, quando ele está num ambiente mais colaborativo, de menos estresse, automaticamente ele começa a melhorar emocionalmente, produzir mais e dar mais resultados. Então, não é cuidar da saúde do colaborador, é tornar o teu ambiente de trabalho mais confortável emocionalmente. Menos É insalubre, digamos assim, né? Na, isso. na tua fala, assim, eu sempre uso também a seguinte analogia. Hoje a gente vê uma desestrutura muito grande familiar, então a família não consegue fazer o papel, muitas vezes, da educação, da segurança emocional. Aí essa criança vai para a escola. Aí a gente vê as escolas colapsadas. As escolas não estão conseguindo também fazer esse resgate dessa saúde mental, dessa segurança emocional. Então a gente tem todo um histórico aí de uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que chega na fase adulta e entra na empresa com todo um histórico de desestabilidade. Então, as empresas, elas têm um papel, assim, é muita responsabilidade, porque, inclusive, assim, existe essa proposta de que, ok, o colaborador não foi bem aqui na minha empresa, mas eu preciso devolver ainda mais um colaborador melhor para a sociedade, uma pessoa, né? Devolver um colaborador, não, devolver uma pessoa para a sociedade que vá contribuir. E aí, em contrapartida, e eu vejo muito assim, nesse exemplo, quando eu fiz essa parte, né, de gestora de RH, o quanto a gente criava mecanismos de deixar um ambiente saudável. Então, assim, toda vez que alguém pensaria em vir reclamar da empresa, a gente mostrava todo aquele leque de opções na questão de, olha, com esse número de colaboradores, a gente oferece 2 planos de saúde, a gente oferece o plano odontológico, todo aquele leque de benefícios, né? Oferece a questão de a biblioteca, vocês podem trazer o lanche, a gente faz palestras aqui com frequências, flexibilidade muitas vezes na carga horária, dependendo até, a gente trocava a questão, era muito frio lá na Serra, né? Então, assim, era inverno, a gente mudava um pouquinho o horário de entrada para começar um pouquinho mais tarde, para não ser tão frio, liberava um pouquinho mais tarde para compensar. Trazia o pessoal em parceria, né, com aqui a Fiesc, lá era Fiergues, enfim, trazendo programas de acompanhamento com nutricionista, ginástica laboral, aí vinham as meninas lá, faziam o quick massagem. Então, justamente essa tua fala, né, de criar um cenário de, poxa, eu vou reclamar, então, assim,
daqui a pouco eu vou ter que assumir e dizer assim, o problema não é a empresa, o problema sou eu que não estou adequada à minha performance nesse tipo de trabalho. Então, era uma confecção, né, na época. Então, daqui a pouco, assim, eu não me identifico nada com moda, não me vejo no meio de maquinários, eu quero ir para o serviço, ou eu quero ir para o comércio. E tá tudo bem, mas as pessoas têm que assumir também essa autorresponsabilidade, que a gente pode oferecer o melhor ambiente, o melhor cenário, a questão assim do clima, do ruído, protetor, os EPIs de segurança, tinha um controle assim, ó, maravilhoso, modéstia à parte, né? Mas o funcionário ele também tem que se colocar no lugar dele, que não é ficar procurando motivos para justificar todo esse histórico, né, essa narrativa que eu fiz, com a falta de autoconhecimento na busca pela sua profissão. Sim, a gente precisa trabalhar, sim, a gente precisa de remuneração, mas que a gente tenha um pouco mais de respiro e cautela na hora de escolher, porque senão vai ser inevitável, não adianta a empresa ter o melhor pacote de serviço e de segurança, né, acho que até antecipei aqui um pouco, né, da nossa narrativa, mas é melhor assim deixar mais fluida, né, mas, e aí a pergunta, eu vou fazer a pergunta, e se quiser complementar o que eu falei, é assim, como se adequar à NR1 e o que vai acontecer com quem não se adequar? Então, como se adequar à NR1, tá? A NR1, ela exige que você tenha um plano ou um projeto, ou uma empresa, ou um profissional que cuide da saúde biopsicossocial do colaborador. Na verdade, era tudo aquilo que é, por exemplo, a empresa que você acabou de citar, que você trabalhava, era tudo aquilo que a tua empresa já fazia, que algumas empresas já tinham cuidado de fazer, só que agora isso precisa ser documentado, registrado, acompanhado e entregue a documentação para os órgãos fiscalizadores. Tanto que todos os órgãos fiscalizadores, eles precisam ter acesso a esse documento digitalizado nas plataformas que vai ser cobrado das empresas. Então, quem... Desculpa, Márcia, eu me perdi na tua pergunta. Como é que eu faço para me adequar à NR1 e o que vai acontecer com quem não se adequar, né? Então, qual que é o primeiro passo? Quem que eu procuro? Como é que eu começo? Tá, a primeira coisa que tem que saber, tá? Os pontos que a NR1 vai te cobrar. Ela cobra levantamento de dados, tá? Você precisa fazer uma pesquisa para levantar como estão os dados biopsicossociais da tua empresa. Ela precisa que você faça. Esse levantamento de dados, assim, só me colocando no lugar, né, de quem. E agora? Vou ter que me adequar, né? Esse levantamento de dados é meio como quando eu vou incluir o pessoal no plano de saúde, eu passo um questionário, eu faço algumas perguntas. Pode ser feito através de questionário ou pode ser feito da forma que a empresa achar necessário. Eu acredito que a maioria vai fazer de acordo com através de um questionário, que é a parte mais fácil, né? A via mais fácil. Por exemplo, o nosso método, ele trabalha assim, a primeira coisa que ele faz é um checkpoint, aí ele faz o levantamento dos dados através das pesquisas que foi feito com o checkpoint, aí ele implanta medidas corretivas, e aí ele faz o acompanhamento e ele gera a documentação. É tudo isso que a NR1 cobra. Que você torne isso um padrão contínuo, tá? Então, por que que fala muito lá do... Para mim, a parte mais importante é o acompanhamento e a documentação necessária. Por quê? No momento que você tem um acompanhamento, você consegue dar a resposta que a empresa precisa da melhora desses colaboradores, tá? Porque a NR1, ela não traz obrigatoriedade só para os colaboradores, agora para os empresários, complementando aquilo que você tinha falado antes. Ela traz também a obrigatoriedade para os colaboradores de aderirem a esses projetos, porque quem criou a norma, quem modificou a norma, não quer só que a empresa torne o ambiente de trabalho mais colaborativo e mais saudável emocionalmente. Ele quer impactar automaticamente e reduzir os impactos das doenças emocionais que estão chegando em afastamentos no INSS, porque o nosso país, ele é
primeiro em 8 picos de doenças emocionais no mundo. Isso é muito absurdo. Então, a gente precisa reduzir esses dados. Então, a norma, ela torna obrigatoriedade que se implante e ela torna obrigatoriedade para o colaborador que se use. Eu costumo falar que é um EPI emocional. Ótimo. Todo EPI físico era obrigatoriedade usar. Como esse EPI vai ser obrigatório usar. No momento que não quiser usar, a empresa tem todo o direito de pedir para o colaborador assinar um documento se eximindo de qualquer doença que isso venha causar para ele. Ótimo. Então, como se adequar? Buscando ou um profissional, ou um projeto, ou uma empresa que forneça tudo isso. Levantamento de dados. Mari, então já vamos ali para o que tem que ser dito, né? A pergunta é: como é que a tua empresa resolve? Como é que ela faz esse mapeamento? Como é que ela entrega? Então, fala da tua solução, né? Chega de exemplo, diz, ó, eu preciso resolver. Mari, me ajuda. Como é que eu me enquadro? Como é que a tua empresa faz esse levantamento? O que se identifica nesse levantamento? Conforme o levantamento, a condução é diferente. Explica tudo. A nossa empresa, Academia Brasileira de Desenvolvimento Humano, quando eu falo que a gente está há 8 anos trabalhando nisso, a gente está há 8 anos. Eu falo a gente porque nós, consultores, fomos escolhidos lá atrás, quando esse projeto foi aberto, tá? A gente está trabalhando num app 100% online, desenvolvido exatamente para cuidar da saúde biopsicossocial dos colaboradores. E a nossa ideia sempre foi levar isso para dentro das empresas. Por quê? Você chegar um por um é muito difícil. Você tornar isso um padrão onde todos tenham acesso 24 horas possíveis do dia, com técnicas práticas e fáceis, é muito mais fácil de você abranger muitas pessoas. Então, a nossa ideia era levar para as empresas. O ano passado, quando esse projeto estava sendo finalizado, a gente foi abençoado com uma norma que se tornou lei ter um projeto como o nosso. Então, o Energize, que é o nome do nosso projeto, ele faz exatamente tudo que a NR1 exige. O que a gente foi buscar o ano passado, quando o projeto foi finalizado? Final do ano passado, tá? A gente foi buscar a, a documentação necessária para se tornar órgão legal para cumprir a NR1 dentro das empresas. Então, o nosso projeto, ele já é credenciado, oficializado, tá? Ele pode ser instalado em toda e qualquer empresa que exija a NR1. Então, de que forma a gente faz isso? Através do checklist. A primeira coisa, a empresa me contatou, Mário, eu quero conhecer o teu projeto. Eu apresento o projeto para a empresa, gostei, quero conhecer. A gente envia o link para o checklist, que é todos os colaboradores precisam responder, que é onde a gente faz o levantamento de dados através da resposta das pesquisas que a gente encaminhou para a empresa, os colaboradores respondem. Aí a gente faz o levantamento de dados. Aí vem o grande diferencial do nosso projeto. O nosso projeto ele é um app 100% online X, tá? Ele tem um padrão, certo? Dentro desse padrão, ele oferece tudo que a NR1 exige. Mas a partir dos dados que eu levantei dentro da tua empresa, além do padrão normal, a gente cria um padrão voltado específico para a tua empresa. Por quê? Algumas empresas, elas têm mais desafio nas questões emocionais, ansiedade, burnout, estresse. Algumas empresas têm mais desafios voltados para a Leri Dort, dor na cervical, dor na coluna, dor na lombar. Então, além do app padrão, a gente faz lá dentro do próprio app um padrão voltado para a tua empresa e mais uma trilha específica voltada para cada colaborador. Olha, assim, em cima da pesquisa que o colaborador respondeu, a gente sugere essa trilha dentro do app. Ele pode dizer, não gostei, usa a trilha padrão. Depois disso, a gente faz o acompanhamento, que é a cada 3 meses a gente repete toda a pesquisa, levando o acompanhamento que também a NR1 exige,
E tudo isso desde o princípio, no momento que o app é instalado, que o nosso projeto é instalado na empresa, a gente fornece toda a documentação necessária para que a empresa ofereça para os órgãos fiscalizadores da NR1. Então, nós fazemos tudo aquilo que a NR1 exige. Absolutamente tudo. A empresa só vai se preocupar em encaminhar os documentos para os órgãos fiscalizadores ou deixar disponível no gov.br, que é onde os órgãos fiscalizadores vão ter acesso aos documentos para ver se a empresa está legalizada ou não. Me surgiu uma dúvida agora. Então, sempre reforçando, né? Acima de 2 colaboradores, eu já preciso estar adequada à NR1. Sim, acima de 2 colaboradores já precisa. E vamos supor, por exemplo, assim, tem um dos colaboradores ali, deu uma crise de ansiedade, vai precisar se afastar, não consegue mais colocar os pés no trabalho. O que essa norma suaviza, vamos supor, se a empresa tem ou se ela não tem? Né? Fiz uma pergunta meio, né? Não, No sentido de que eu vou fazer isso tudo, mas isso também não vai garantir que daqui a pouco a pessoa não tenha um surto lá, né? Como é que fica nesses casos? o que acontece? No momento que a pessoa começa a fazer uso do projeto ou do acompanhamento que o empregador escolheu ter lá dentro da empresa dele, é por isso que precisa documentação e acompanhamento. No momento que se deu o primeiro mês de uso, se deu o segundo mês de uso, se deu o terceiro mês de uso, e o profissional ou o projeto, no nosso caso, também funciona assim, tá? Primeiramente, deixo bem claro que tudo é de forma sigilosa, ninguém tem acesso aos dados e às respostas dos colaboradores, mas o nosso app tem. Então, assim, de forma com que tanto qualquer colaborador que esteja sendo acompanhado pelas tratativas da empresa não tiver evolução, é aconselhado tanto por nós quanto pelo, né, o que a norma pede é que assim, que se peça um acompanhamento fora do padrão desse colaborador, tá? Mas isso precisa estar registrado. Por exemplo, o colaborador, a empresa está com a norma regulamentada há 3 meses. E o colaborador teve um acesso de estresse e tal, e ele chega lá no INSS, pede um afastamento porque ele teve uma crise. A primeira coisa que vai acontecer é eles pedirem a documentação para essa empresa. A segunda coisa é eles pedirem há quanto tempo esse colaborador está sendo tratado ali dentro ou lá fora, tá? Porque a norma, ela passou a existir há mais de um ano, tá? Um ano hoje. Então, a empresa já podia ter se adaptado há um ano lá atrás, tá? Ela escolheu esperar o tempo necessário para se adaptar. Então, ela já está em débito há um ano com esse em falha, vamos dizer assim. Sim. Essa norma, ela não é passível de multa neste primeiro ano, mas ela é passível de punição Uhum. por questão de processual. Então, o que acontece? O colaborador chegou lá. Mas a gente tem o projeto há 3 meses. Pois é, mas esse colaborador está dando sinal para você há mais de um ano, que ele já se afastou, ele tem atestado médico. Então, a empresa já sabia desse colaborador, sabe? Então, o que vai acontecer? Vai ser afastado, mas ainda vai ser punido a empresa de forma que ela vai ter que arcar com a responsabilidade dela sobre esse colaborador, porque ele não está há tanto tempo sendo cuidado, tá? Mas vai se acontecer o caminho normal, a não ser que ele faça uma tratativa de processo, vamos dizer assim, a empresa vai sofrer alguma consequência, acredito que não. Mas o que o órgão pede é exatamente que a empresa esteja legalizada na NR1. Está mostrando que está cuidando do colaborador? Sim, está mostrando, mas não vai eximir a empresa de algo que seja punitivo para ela, porque a norma já existia há um ano, tá? Então, ela ainda se adaptou há 3 meses, vamos dizer assim. Perfeito. Mas
A Energize, ela resolve tudo de forma online. Talvez surja essa dúvida também nas empresas. Eu não teria que ter uma psicóloga aqui específica. Como é que funciona? Assim, é uma plataforma que é no formato de um curso, uma trilha? Eu vou ter algum profissional disponível lá se eu precisar conversar, ou é tudo já previamente programado? Não, ele é um app 100% online, toda a instalação é feita online, por isso que a gente trabalha com todas as empresas do Brasil. Todo a gente só encaminha para algum profissional se o app detectar na segunda ou terceira pesquisa que não está tendo evolução de algum colaborador. Tudo isso, de novo, de forma totalmente sigilosa. Esses dados são enviados para a saúde e segurança do trabalho ou para o médico da empresa, tá? E só ele vai ter acesso aos dados daquele colaborador. A gente, quando eu falo, é a plataforma, tá? Todo o sistema vai encaminhar para o RH e vai pedir, olha, a gente precisa que esses dados sejam enviados para o RH para que tal colaborador ou alguém da tua equipe no setor tal não está com a evolução condizente que o app oferece, né? Aí a gente pede que seja encaminhado para um cuidado maior direcionado para uma psicóloga. Mas é quase, eu vou te falar assim, ó, que em questão de redução das doenças que o nosso app eu não gosto de falar doenças, eu gosto de falar dificuldades que as pessoas enfrentam, é muito difícil você usar de todas as práticas e técnicas que a gente oferece e não ter uma evolução. Tanto que a gente promete que no máximo em uma semana já se nota resultado em toda a equipe, tá? Olha que bacana. Então, eu sendo funcionária, eu vou baixar o aplicativo no meu celular e vou fazendo algumas atividades propostas ali no app dentro do horário de trabalho. Quanto tempo por dia e quantas vezes por semana eu preciso acessar isso? Você vai ter um link específico para você, que vai ser o mesmo que você já vai ter desde o dia que você vai responder o checkpoint, depois você vai ter o teu link para acessar o projeto. Essa plataforma fica disponível para você 24 horas por dia. Por quê? Porque a gente trabalha desde a hora que você acorda, a gente te oferece práticas e técnicas desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por isso que eu falo que trata do colaborador por completo. Toda a plataforma é 100% online, você pode acessar de qualquer aparelho de TV, celular, note, tablet, então não tem nenhuma dificuldade. E ele é sugerido uma trilha para você. Todos os dias ele entra aulas, práticas e técnicas novas, então não fica nada maçante, tá? Sempre vai ter coisas novas e não tira nada da plataforma, então só vai aumentar cada vez mais o conteúdo e você acessa da forma que você quiser. O aplicativo ele vai te dar uma trilha sugerida em cima da pesquisa que você respondeu para ele, mas você tem acesso a absolutamente todos as aulas e técnicas Todo o práticas que material estão que lá está aí. dentro. Toda a plataforma fica disponível para você acessar o que você quiser. Então, o tempo de renovação, assim, para as empresas, contratei a Energize, contratei o aplicativo. Aí é o quê? Uma mensalidade? As empresas precisam fazer isso para sempre agora. Isso, as empresas são obrigadas a estarem sempre adequadas. Até por isso que a NR1 frisa muito isso, que de tanto em tanto tempo tem que ter relatórios de acompanhamento desse processo. A NR1 não é uma norma que você aplica e deixa. Enviei documentação lá, estou com o projeto. Não, estou com o projeto e de tanto em tanto tempo esse projeto tem que me enviar novos documentos para que mostre que a minha empresa está e continua adequada à NR1. Tem uma continuidade, porque, de novo, eles não querem que você cuide da saúde do colaborador, eles querem que você mude o ambiente de trabalho. E isso Uhum. só se consegue com um trabalho contínuo. De A novo, empresa, pode falar, me fugiu a tua pergunta. que era justamente esse tempo de duração, essa renovação que as empresas precisariam A fazer, gente, esse a acompanhamento. gente, a gente trabalha com valor mensal, tá?
O contato também é mensal, ele pode ser restringido a hora que o empresário quiser, tá? Então, é Uhum. contato mensal a um valor X, você tem acesso ao app, no momento que você quiser cancelar, você cancela, e no momento que você quiser continuar, você continua. Claro que a gente trabalha como todos os outros profissionais que oferecem a NR1, a gente trabalha com padrão de tabela. Então, quanto maior for o tempo de contato, mais acessível a gente consegue deixar a plataforma em uso para eles, né? Então, Perfeito. mas não Uma tem. pergunta interessante aqui, né? É quais são os documentos e como e quanto tempo eu tenho que guardar? Como é que é essa fiscalização? A documentação necessária que se exige é o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, que é feito na primeira pesquisa, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e eles precisam estar organizados e atualizados e disponíveis para os órgãos fiscalizadores no gov.com, tá? Aí sim, só para o pessoal entender, essa documentação aí, ela vem de outros profissionais ou a Energisa ela também emite A esses Energise oferece, é tanto a Energise quanto eu quero ter para fiscalizar a NR1, para manter a NR1 na minha empresa, um psicólogo. Ele Uhum, vai ter que oferecer, não é a empresa, isso não é levantado pela empresa, é levantado pelo órgão, pelo projeto, pela empresa ou pelo profissional que você contratou para cuidar da NR1. NR1 não é coisa de RH, eles nem têm capacidade nem qualificação para isso. Eles têm para contratar um profissional que vai gerar esses documentos iniciais e principalmente os documentos de acompanhamento. Ah, perfeito. desse projeto. Mas E aí a gente oferece isso também, tudo. o que eu sei muito, assim, por exemplo, às vezes eu preciso contratar, dependendo do tamanho da minha empresa, um engenheiro de saúde e segurança no trabalho, que ele vai lá e vai fazer, não sei se é a mesma sigla ainda, que é o PPRA, o Programa de Prevenção de É. Riscos Ambientais. Ele vai lá, ele mede ruído, ele mede luminosidade. Então, a minha pergunta é, né, como vocês oferecem a plataforma de forma online, e isso tudo a empresa já vinha fazendo. Aí, talvez o questionamento é, porque é interdependente, um complementa o outro, mas não necessariamente uma pessoa, uma empresa terceira vai fazer isso tudo. Então, eu continuo tendo toda essa documentação, desde o exame admissional, esse risco do ambiente, e agora entra com a questão, dentro da NR1, como é que eu classifico a Energise dentro da minha empresa? Como um projeto que cuida do lado emocional do colaborador. A Energize, ela só cuida dos pilares que a NR1 exige, que é o lado psicossocial do colaborador. A gente fala bio porque a gente ampliou um pouquinho, porque a gente também cuida dos fatores biológicos, sociais e emocionais do colaborador. Então, tudo aquilo que precisa para equilibrar emocionalmente e fortalecer o colaborador, a gente oferece dentro da plataforma. Então, o Energize, ele é o responsável só pelo lado NR1, tratativas emocionais. As novas regulamentações da NR1, é para isso que o Energize cobre, todo o resto continua sendo responsabilidade de quem já era. A gente não mexe em outras normas. Como eu falei, a NR1, ela é mãe de todas as outras normas, tá? E aí você tinha me pedido, Márcia, do prazo para guardar, né? Esses documentos. Isso. O PGR é no mínimo 20 anos. Os registros de treinamento, no caso, se for com outros profissionais, no mínimo 5 anos. As atas e avaliações também no mínimo 5 anos. E todos os documentos digitais, enquanto houver validade legalizada da NR1. Outra situação que eu lembrei, né? Como é bom quando a gente tem um pouco de entendimento do assunto, né? Porque a gente consegue fluir mais e também eu vou apertando bem, assim, para realmente vir a informação. E me ocorre que, por exemplo,
Se um funcionário se machuca, de novo, né, como eu venho muito lá do polo metal mecânico, se ele se machucou naquela máquina, e ao ser atendido, depois eles vão investigar que esse funcionário não recebeu o treinamento, a punição é muito maior. Então, vem muito agora com aquela tua fala, eu achei fantástica essa analogia. É um EPI que ele não é palpável, mas que você tem que fazer uso. Então, todos os dias você tem que entrar lá e ver a questão da tua respiração, você tem que conversar, sei lá quais são as técnicas que tem, né? Mas entender, saber identificar as tuas emoções. Eu vejo que muitos dos meus clientes aqui, às vezes eu atendo e eles confundem muito as emoções, não sabendo se expressar, reprimindo. Isso vai chegar um momento que vai explodir, né? Ela vai somatizar e vai acarretar aí de novo essa necessidade de talvez tomar uma medicação efetiva, contínua. Então, eu estou, assim, achando muito bom essa nova atualização da NR. E aí, a pergunta é, em quanto tempo acontece a implementação na empresa? Ok, entendi, hoje, dia 26 de maio, acabou o prazo, a partir de agora, quem assistir essa live, essa entrevista aqui depois, vai dizer, agora não tem escapatória, né? Tem mais de 2 funcionários, independente do ramo de atividade, não tem desculpa, porque a Energisa ela atende a todo o Brasil, então se tu não tem alguém aí na tua cidade, por menor que seja, a fiscalização vai chegar, porque ela é via sistema, via documentação, então nós temos a solução aqui. Quanto tempo depois de contratado? Então, Mário, vem cá, vem conhecer minha empresa, vai conhecer minha situação, me mostra aí valores, condições, contratei. Quanto tempo já começa a valer? Quanto tempo demora para a implementação? A gente promete um prazo de 3 a 7 dias úteis, tá? Por Tá, quê? Porque a gente depende da resposta do questionário, que é a parte mais demorada que existe. Então, a gente deixa, quero contratar, a gente manda no mesmo dia o link para que os colaboradores respondam. No momento que vem as respostas para nós, é 3 a 4 dias a instalação, toda a instalação. Então, é muito rápido e muito fácil. A parte mais demorada realmente é fazer com que todos os colaboradores respondam de forma rápida. O resto tudo é muito fácil de ser instalado e nós temos aí grandes clientes já muito satisfeitos, graças a Deus. Por isso que eu falo que a instituição não é uma instituição de hoje, está no mercado há mais de 36 anos e tudo ótimo. funciona comprovadamente, então não tem por que ter nenhum tipo de restrição para se instalar o nosso projeto na empresa, porque ele é documentado, legalizado e fornece toda a documentação que as empresas precisam hoje para estar em Ótimo. adequação com a NR. E aí, para encaminhar para o nosso final, voou o tempo, né? Você viu que esse assunto é bom, é interessante demais. Finalizando aqui, né, as últimas perguntas que me enviaram. Então, na visão de vocês, qual que é o maior erro das empresas quando se fala sobre saúde mental corporativa? Aqui, essa eu achei, eu até te falei, né? Para Hum, mim foi a pergunta mais interessante assim de todas, porque para mim, o maior erro é as empresas olharem para isso como um gasto. Por quê? Não é um gasto, é um investimento. uhum, Porque no momento que você olha só como gasto, você olha só o lado colaborador. E antes de você ter um colaborador, você tem um ser humano lá dentro. E não é só olhar para a questão do colaborador, porque o Energize, ele trabalha de forma, e a própria NR1, ela quer muito padronizar o ambiente de trabalho. Quando se fala em padronizar, significa colocar todos, independente da função, do cargo ou do lugar onde se trabalha, no mesmo padrão emocional, porque quando se fala de desafios emocionais, a gente fala de escritório, de RH, de chão de fábrica, de operador de máquina, tudo. Então, é antes de olhar o padrão de investimento, olhar que trabalhamos todos como pessoas, somos seres humanos que precisamos de cuidados,
Não é cada um, mas é um ambiente de trabalho confortável para que se torne colaborativo e não obrigatório a função. Então, quando colabora, na minha visão, o maior erro que a empresa comete é dizer, porque nós somos obrigados a cuidar da saúde emocional do colaborador. Não, nós estamos sendo convidados a mudar o nosso ambiente de trabalho para que se torne confortável para todos, desde a diretoria até o chão de fábrica. Porque Uhum. quando você fala de padrão emocional, é um ambiente que você gosta de estar, que você se sente bem, que você quer evoluir, que você quer dar mais, que você está mais calmo, mais concentrado, que você flui mais. Então, o, o lado mais desafiador é exatamente o empresário ver como um todo a Uhum. energia e não só para o colaborador, porque não é para trabalhador, e sim para ambiente de trabalho. É verdade. O filme do Chaplin, em tempos modernos, ele está super atual, né? Porque é bem isso, né? Nós somos humanos, não somos máquinas. E nessa crítica que ele faz, ele traz justamente assim essa questão do você ter a tua maior produtividade, mas não tem como que uma hora você vai colapsar. Então tem que É, saber o momento de pausar, de respirar, para recarregar, para te ter uma produtividade maior. E ainda mais, hoje em dia a gente está muito, não só no operacional, mas agora no mental, exige muito da criatividade, exige o aparelho, se exige muito do raciocínio, e quando tu não dorme direito, ou quando tu, sei lá, tem um outro trabalho, às vezes tu quer responsabilizar a empresa, mas, de novo, temos aí que assumir a nossa autorresponsabilidade de fazermos aquilo que precisa ser feito, independente do ambiente de trabalho, porque aí você recebe todos os cuidados no ambiente de trabalho, e depois nos outros 50% você faz tudo errado, alimentação, é. sono, falta de atividade física, aí realmente não vai ter NR que sustente a saúde mental da pessoa, né? Tanto que a NR1 ela define direitos e deveres de empregadores e trabalhadores, não Boa. é só empregadores. Por isso que eu falo que tem as duas vias. A empresa está olhando só como eu tenho que cuidar. Não, eu tenho que oferecer e o colaborador precisa usar. De que forma eu faço isso? Aí sim, a gente até aconselha, olha, se vocês têm dificuldade ainda com a liderança, de levar esse assunto, de trazer essa obrigatoriedade, essa responsabilidade para o colaborador, aí sim, se contrata uma pessoa especializada que vai lá, que vai falar com eles, que vai entregar uma visão diferente, porque não é uma visão de cuidado, não. É uma visão de autocuidado, é uma visão que eu preciso mudar. A empresa está me fornecendo uma ferramenta que eu não tenho escolha usar ou não, eu preciso usar, Uhum, porque é uma ferramenta de EPI emocional, literalmente é. A empresa precisa investir, mas o colaborador precisa aderir. Então, a empresa precisa olhar para a ideia de que pessoas saudáveis constroem empresas melhores. No momento que o teu colaborador é mais saudável, ele vai te entregar muito mais. É transformar indicadores humanos em indicadores estratégicos. Literalmente é isso, porque você vai ter esse colaborador muito mais evoluído para que você torne ele muito mais, como é que eu posso falar? Que te dê uma resposta muito maior perto daquilo que você espera dele. Às vezes o teu colaborador é super qualificado, mas emocionalmente ele está enfraquecido totalmente. No momento que você fortalece ele, ele te entrega muito mais do que aquilo que você esperava dele. verdade. Às vezes ele só está esperando uma condução correta, né? Esperando Uhum. um acolhimento, e cada um tem seu tempo interno, né? Seu tempo certo. Eu sempre, quando eu vou fazer minha apresentação, em muitos momentos eu sempre digo que eu venho da administração de empresas, essa é a minha formação, e eu comecei a perceber que empresas do mesmo segmento têm performances diferentes.
mesmo segmento. Então, duas empresas lá vendem embalagens. Elas estão na mesma cidade, elas têm os mesmos potenciais clientes, elas podem fazer o mesmo financiamento no banco, elas podem comprar as mesmas máquinas, mas ainda assim algumas têm sucesso e outras não. O que é o diferencial das empresas? As pessoas. E aí que eu comecei a mergulhar e a me aprofundar nesse mundo chamado comportamento humano, esse perfil comportamental, e eu bato muito nessa tecla de essência. E aí, quando eu vi que você trabalhava, né, Mari, com essa parte da NR1, eu digo, não é o que eu quero atender, mas eu quero estar aliada a parceiros que entreguem um conteúdo, né, que entreguem um serviço de qualidade para atender as empresas que são minhas clientes, que são minhas parceiras. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, esse olhar e esse cuidado com as pessoas para que a gente tenha uma sociedade aí mais feliz, mais saudável, porque é visível quando a gente é atendido por alguém que não está feliz, que não está satisfeito, que está mal-humorado, a gente se contagia com isso, a gente sai daquele lugar, daquele atendimento ruim, estraga o nosso dia. Não é só. E N atendimentos, né? Buscar um produto, é comprar, é receber um serviço. Hoje em dia as coisas estão muito atravessadas, e quem sabe essa norma, quem sabe não, com certeza essa norma veio para que a gente respire um pouco mais, reflita a respeito do que a gente está entregando, quem que a gente está colocando para dentro da nossa empresa, de que forma a gente está cuidando do nosso colaborador, que vai refletir no nosso atendimento, e assim sucessivamente, porque nós somos empresários, nós somos trabalhadores, e aí a gente vai, nesse olhar coletivo, todo mundo se cuidando, se curando, se melhorando em termos de postura, em termos de entrega, de empatia, de relacionamento. Eu me trato de uma coisa, você se trata de outra, você se potencializa de uma coisa, eu me potencializo de outra, e a gente está, assim, nessa constante evolução, até porque a gente tem fases diferentes de vida, a gente tem momentos diferentes de vida, a gente tem ciclos, né? Questão de idade biológica, cronológica. Então, acho que é um movimento muito bonito, assim, da gente estar unido e trabalhar por esse bem-estar coletivo social, né? Eu acho que é um momento tanto de profissionais quanto empresários usarem a NR1 para construir ambientes mais saudáveis, produtivos e colaborativos. Então, eu acho que hoje só se fala da obrigatoriedade. Final do ano nós vamos estar falando da expansão dessa obrigatoriedade, assim, ó, da evolução que isso trouxe, porque vai trazer. Tanto eu quanto você que trabalhamos nessa área, a gente sabe que quando o nosso olhar volta para o autocuidado emocional, porque o maior desafio que as pessoas enfrentam hoje é as doenças emocionais que nos atacam por diversos padrões de cobrança que a gente tem. Quando a gente olha para dentro da gente e começa a refletir, cuidar do nosso lado emocional, todos os outros se alinham, é automático. Então, que as empresas tenham essa visão. Eu sei que agora não vai ser, mas mais para frente a gente vai estar falando de outro assunto aqui. Verdade. Então, tá bom, Mário. Obrigada ali, ó, super pontuais, né? A gente reservou esse horário, esse momento para falar sobre isso. Então, quem tiver dúvidas, vai deixando aí nos comentários. E a gente promete aí vir num segundo momento, trazer mais informações. Achei bem genuíno, assim, da tua parte, né, Márcia? Olha, já me antecipa algumas perguntas, eu vi que eu te fiz algumas, assim, sem combinar. Não. Isso dá mais credibilidade, mas ao mesmo tempo, assim, é uma novidade. Eu acharia até ruim quando não, eu sei tudo e eu tenho tudo pronto. Não, a gente está assim, é muito recente isso, a gente ainda também está entendendo algumas nuances e se adaptando da melhor forma, mas o que é mais pomposo, digamos assim, o que é mais sustentável nesse momento, já está tudo encaminhado, tudo pronto. Energize se garante de fazer a entrega, de adequar a sua empresa, de deixar tranquila em relação a isso, então não hesitem aí
em nos procurar, que eu estou fazendo essa ponte aqui junto, para indicar um trabalho de qualidade, né, para a empresa ficar aí bem amparada e sossegada, para ela não perder sua saúde mental, né? Vamos tratar de uma forma preventiva antes que se torne punitiva, né? A prevenção é sempre melhor do que a punição, sempre vai ser, e vai trazer ganhos inúmeros aí. A Energize é uma plataforma que entrega tudo aquilo que o colaborador precisa, tudo aquilo que ele necessita para uma evolução de qualidade e vai transformar o ambiente de trabalho de qualquer empresa que confiar no nosso trabalho aí, e a gente entrega de forma fácil, rápida e acessível. Legal, então tá bom. Obrigada, vou encerrar aqui a gravação, mas tu fica aí, tá? Tá bom, muito obrigada, Márcia. Prazerzão de novo estar com você e gratidão pelo convite. Foi um prazer esclarecer todas as dúvidas e fico à disposição de todas as empresas. Ah, legal. Vamos dar um encerrar aqui. Parando. Parar aqui.